Fala, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Vamos tratar sobre o aumento do salário mais uma vez. Eu sei que está uma verdadeira novela, né? Eu vou falar aqui para vocês todo o cenário de quanto já foi sugerido e qual é a realidade hoje do provável aumento de salário mínimo e, consequentemente, né, de quem ganha acima do mínimo para o próximo ano de 2023. Eu vou falar para vocês baseado no que o presidente Bolsonaro fez ontem, dia 12 de dezembro, e em sequência, pegando um gancho na fala do relator da PEC, né, dessa PEC do orçamento extra necessário tanto para o Bolsa Família, como também para o aumento do salário mínimo já a partir de 2023. Só para vocês entenderem, é importante que você acompanhe esse vídeo até o final, tá? Eu vou colocar inclusive uma matéria, né, a fala do ministro, do senador que está sendo relator dessa PEC, e onde ele afirma que dentro do relatório dele, né, já está consolidado, e aí eu posso decretar aqui para vocês, falar, né, com convicção de que o aumento do salário mínimo vai superar aquilo previsto pelo que eu vou trazer agora, né, na fala do Bolsonaro, numa matéria que saiu aqui na Folha de São Paulo, né, e logo em seguida o relator da PEC da transição já desmente o Bolsonaro e afirma um valor superior, que eu inclusive já havia falado sobre essa possibilidade aqui no canal, tá? Para que você me ajude a continuar levando a boa informação, com detalhe, com explicação, com orientação para o máximo de pessoas possível, eu te peço que você me ajude a compartilhar. Chega dando um joinha, porque automaticamente o próprio YouTube compartilha isso com mais pessoas, tá? Me segue em todas as redes sociais, Milton Dantunes no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Quai, por onde você quiser, você pode ter boas informações através dos nossos perfis, tá bom? Deixa um comentário aqui, é sempre importante ter essa troca, esse feedback com você. Bora direto aqui à matéria. Bolsonaro assina medida provisória que eleva o salário mínimo a R$ 1.302 já a partir do dia 1º de janeiro. O valor já estava previsto no orçamento e com a inflação menor, pessoal, resultará em um ganho real pela primeira vez desde 2019. Eu quero até trazer algo contraditório sobre isso. O modelo de aumento salarial nos 3 e agora 4 anos do governo Bolsonaro, nunca houve aumento de ganho real. Isso começou a ser verbalizado pelo Bolsonaro nos debates políticos, onde ele falou que ia dar R$ 1.400 de salário mínimo, sem nem saber de onde tiraria isso. Tanto é que se prova agora que ficou nos 1.302, de acordo com o que já estava no orçamento teoricamente previsto por ele, tá? Então a gente já coloca uma mentira por terra, tá bom? E você não pode esquecer que a inflação nos meses de setembro, outubro e novembro foi maquiada, né, por uma ação do governo, do próprio Bolsonaro, quando dizia que não tinha poder de interferir nos preços da Petrobras. E do nada, eis que ele interferiu e segurou os preços por 3 meses. E essa ação dele, infelizmente, vai refletir, né, de maneira negativa no que poderia ser o aumento real de verdade, com ganho real do salário, já que a base de informação, né, que se usa para aumentar o salário tem a inflação como base, né, e entre outros fatores, mas o principal é a inflação. E a inflação maquiada nesses 3 meses jogou para baixo, né, o que poderia ser utilizado como cálculo para elevar o salário para um ganho realmente maior do que o que se previa. E daqui a pouquinho você vai entender isso na fala do ministro, eu só quero dizer ministro, desculpa gente, do senador que está relatando a PEC da transição, tá? Há 3 semanas do fim do seu mandato, o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou nesta segunda-feira, ontem, né, dia 12 de dezembro, uma medida provisória para elevar o salário mínimo a R$ 1.302 já a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A ampliação do piso nacional representa um reajuste de 7,4 em relação aos atuais 1.212, tá? O valor já era previsto, né, na proposta do orçamento. Olha só, aquilo que eu falei para vocês agora, tá? Enviado desde o mês de agosto ao Congresso Nacional. Na época,
da apresentação dessa proposta, o percentual de 7,4 representava a inflação esperada, né, para aquele ano, para aquele momento no ano. Ou seja, Bolsonaro não previa inicialmente nenhum ganho real do salário mínimo. Como eu já disse para você, Bolsonaro nunca deu ganho real para ninguém no aumento salarial nos anos em que ele governou esse país. E agora ele queria do nada, ano eleitoral, fazer isso, né? E acabou não fazendo, e eu vou te provar por quê, tá? Por conta justamente dessa maquiagem da inflação. De lá para cá, no entanto, os preços desaceleraram por conta do que eu acabo de dizer, né? Segundo o governo. E como o INPC, que é o índice, né, nacional de preços ao consumidor, que é a base, né, que se tem para aumento do salário, tá? Esse índice deve encerrar o ano com uma queda, né, em 5,81% por conta do que Bolsonaro fez quando segurou os preços dos combustíveis e que agora voltou a aumentar logo em seguida o término das eleições, tá? O ganho real ficaria então em torno de 1,5%, né, e será o primeiro reajuste acima da inflação desde 2019, ou seja, a primeira vez que o governo Bolsonaro, né, tenta mostrar que se preocupa com os mais pobres, só que não, tá? E aí eu vou te mostrar por quê. O valor mínimo pela jornada diária ficará em 43,40 com reajuste, tá? Já o piso de horas trabalhadas passará a 5,92. Isso é uma vergonha. O Brasil, um país rico, grande, que não falta trabalho, se fosse organizado, tinha trabalho para todo mundo, se pagar R$ 5,92 por hora trabalhada. Isso é absurdo, isso é ridículo. Quando a gente tem aí, por exemplo, Estados Unidos, só para você ter ideia, já que o Brasil gosta de imitar tudo que é americano, inclusive o próprio governo Bolsonaro gosta de imitar tudo que o Trump fazia, por que não imita a hora trabalhada americana lá na casa dos $18? Deveriam fazer isso, né? Mas enfim. A MP foi publicada em edição extraordinária, né, no Diário Oficial da União, no mesmo dia de ontem, em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado. Tudo, né, arquitetado, né, tudo, né, feito com objetivo, vamos assim dizer, tá? Após, no caso aí, o Lula vencer nas urnas. Técnicos ouvidos pela reportagem afirmam que o atual chefe do executivo está antecipando algumas medidas, tá? No ano passado, a MP com o salário mínimo de 2022 foi publicada em 31 de dezembro, no último dia do ano. Na última transição do governo, o então presidente Michel Temer, né, deixou para Bolsonaro assinar como um de seus primeiros atos na presidência, o decreto que elevava o salário mínimo. Na época ainda estava em vigor a política aprovada pelo governo da Dilma, né, que concedia reajuste pela inflação, mais o acréscimo, né, do PIB, que é o Produto Interno Bruto, pessoal, dos 2 anos anteriores. Quando o Bolsonaro assumiu, né, entregue aí pelo Temer, esse cálculo de ganho real deixou de existir, onde você no máximo tinha a reposição da inflação, e o resultado você viu qual foi, né? Os preços cada vez mais altos, o poder de compra cada vez menor e o salário se defasando. Você que é dono de casa, que é dona de casa, sabe do que eu estou falando, tá bom? A equipe do Lula que quer retomar uma política de valorização do salário mínimo, né? E por isso tem falado em um valor maior, de 1.320. Isso aí já foi batido, tá? O martelo já está no relatório do relator da PEC, que foi apresentada hoje, dia 13, tá? Eu vou te trazer agora a confirmação disso. 1.320 a partir do ano que vem, como mostra nessa matéria aqui, e isso está se mantendo, tá, pessoal? O Lula precisaria editar uma nova MP no início de seu mandato para ajustar o valor. Então é isso. O que tem de concreto agora, você vai acompanhar comigo essa matéria rápida, objetiva, para você entender que o que eu estou falando, logo em seguida eu já estou provando a você, tá? Salário mínimo será de 1.320, já com um ganho real que ultrapassa 1,5, como era previsto dentro da ideia do Bolsonaro, que nunca deu aumento real para ninguém e que agora queria bancar, né, de bom moço nesse último ato direcionado a você que é trabalhador, a você que é aposentado e que é pensionista. A realidade é que o Bolsonaro deixou uma herança maldita,
né, que nós iremos pagar o preço nos próximos anos, 500 bilhões aí em dívida só com energia, e quem é que vai pagar essa conta? Eu e você, né? Além de esse teto estourado aí em mais de 795 bilhões, que também será cobrado de alguém e certamente será de nós, os mais pobres, tá, gente? Acompanha comigo agora essa matéria, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, vem com a gente, aumenta, fortalece essa nossa luta e essa visibilidade que a gente traz sem enrolação para quem merece realmente ficar bem informado, tá bom? Ó, beijo no coração, fica comigo agora assistindo essa matéria. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, já previu antecipadamente a destinação orçamentária dos 145 bilhões de reais com a proposta de emenda constitucional da transição já aprovada. O relator geral do orçamento de 2023 entregou ontem à noite à Comissão Mista do Congresso o parecer com as indicações de recursos para serem usados em todas as áreas de governo. O texto já está com os ajustes de valores feitos após a aprovação pelo Senado da proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo eleito para garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600, com R$ 150 para crianças de até 6 anos, além de outros programas. 6,8 bilhões de reais estão reservados para pagar um salário mínimo de R$ 1.320 no ano que vem. R$ 18 acima do valor anunciado ontem pelo atual governo. O relator também aumentou os recursos previstos para programas como Minha Casa Minha Vida e outras áreas. A área prioritária que nós estamos colocando recurso, como não poderia deixar de ser, a área da saúde, 22,7 bilhões de reais. Em segundo lugar, a área da educação, 11,2 bilhões de reais. Em terceiro lugar, nós estamos colocando recursos para o DENIT, para as rodovias. Mas antes de votar os ajustes no orçamento, a Câmara tem que primeiro aprovar a proposta da equipe de transição que já passou pelo Senado. A expectativa era de que o texto fosse colocado em votação nesta quarta-feira. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, vai se reunir com líderes partidários para discutir o assunto. Mas ontem ele mandou informar aos deputados que não há data prevista para discutir ou votar a PEC. A proposta aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais para pagar o Bolsa Família com benefícios elevados, liberando ainda 75 bilhões de reais para outros programas, como o Farmácia Popular. Também deixa de fora do teto 23 bilhões de reais para serem usados em investimentos. Há ainda um mecanismo para permitir o uso de 24 bilhões de reais do PIS/PASEP esquecidos por trabalhadores. Tudo isso vai valer por 2 anos.